Fortaleza, falando sobre a chegada do Davi Luiz, né? Por falar em preparação, o Atlético Mineiro permanece nos Estados Unidos, tem toda uma semana de trabalho para depois jogar com o Orlando no sábado, né, Henrique? Sábado. Jogo no sábado. A Maria Cláudia Bonucci traz detalhes sobre o Galo. Tudo bem, amigos? Muito boa tarde para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no Seleção. O Atlético segue se preparando aqui nos Estados Unidos. Hoje pela manhã teve treino fechado no CT do Orlando City, mas ontem, no fim da tarde, aconteceu o primeiro treino aberto do Galo desde que o clube desembarcou aqui em Orlando na quarta-feira da semana passada. O Cuca fez mistério, né, até a estreia no clássico de sábado contra o Cruzeiro. Ontem permitiu a entrada da imprensa em uma atividade, mas não mostrou muita coisa não, tá? Foi um treino em que na maior parte do tempo os jogadores ficaram divididos em dois grupos, os mais ofensivos de um lado, os mais defensivos de outro. O pessoal de defesa treinando ali a saída de bola, bola aérea, pessoal de ataque treinando passe e finalização. No fim, rolou aquele tradicional rachão e depois do treino, alguns jogadores conversaram com a gente. Daverson, Lianco, Arana elogiaram muito a chegada do Júnior Santos, atacante de 30 anos, ex-Botafogo, que está em Belo Horizonte, passando por exames para assinar contrato com o Atlético. A Arana disse que é um jogador de velocidade muito bom no 1 contra 1, que vai agregar bastante aí ao elenco atleticano. Falando em reforços, a gente apurou também, olha só, que o Cuca ainda quer pelo menos mais 3 nomes. Ele quer um zagueiro de velocidade, um meia armador e um atacante de beirada que jogue pelo lado esquerdo. E o Cuca ainda tem esperança, gente, de contar com o Soteldo, atacante do Santos. O Galo chegou a abrir, né, negociações por ele, mas acabou desistindo porque o Santos estava irredutível, mas agora, com essa possibilidade da chegada do Neymar no Peixe, o Cuca ainda tem esperança de uma reviravolta nessa negociação, de que possa contar com o venezuelano no Atlético para essa temporada. Programação aqui de Orlando para hoje à tarde, somente treino na academia do hotel. Lembrando que o Galo, no próximo sábado, enfrenta o Orlando City e encerra sua participação na FC Series, o torneio da Flórida. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Henrique, eu vou perguntar para quem é da tribo, né, cara? Cuidado, hein? Vamos ver. Porque me intrigou muito ver o Galo e o Cruzeiro fazendo preparação nos Estados Unidos. Rendeu? Valeu a pena, você acha? Fazendo clássico lá, né? Esse clássico é meio fora de hora, né? Não sei se, assim, não era bom para nenhum dos dois, se for pensar. O Atlético, no início de trabalho, primeiro jogo do Cuca nesse retorno, o Cuca provavelmente não queria ter, com 3, 4, 5 dias de trabalho praticamente, um clássico para medir força. E foi um clássico para medir força mesmo, porque foi um clássico muito físico. E o Cruzeiro com o Diniz vindo do ano passado de desgaste, iniciando um projeto agora reforçado, o clássico foi fora de hora. Isso é um fato. Para o Atlético, mais ainda. Porque o Atlético joga um estadual de 8 rodadas, em 3 rodadas com um time que a base dele é sub-20. Ele pode colocar até a classificação dele em risco, porque dos 5 jogos que vão restar, 2 são clássicos, com América e Cruzeiro. Então, acho que para o Atlético, essa viagem aos Estados Unidos, resta o Cuca trabalhar bem lá, aproveitar esse tempo de treinamento que a gente viu a Maria Cláudia apresentando, para tentar encaixar o time, mesmo ainda sem os reforços principais de frente, né? Porque o Júnior Santos chegou, o Coelho está muito perto, deve vir mais esses jogadores que o Atlético está olhando. Eu acho que para o Atlético, principalmente, foi uma pré-temporada que eu acho que o Cuca, se pudesse escolher, se coubesse a ele a decisão, ele faria algo mais fechado em Belo Horizonte mesmo, mais focado em treino. Ele não vai ter, por exemplo, o Júnior essa semana lá. O Júnior Santos já está contratado, mas ele não vai se juntar ao grupo nos Estados Unidos. Ter esse cara no dia a dia, botar ele no campo para conhecer os companheiros seria muito importante. E o Cuca não vai ter essa chance porque tem jogo sábado contra o Orlando. Pois é, Mari, a gente ouviu aí os jogadores falando, o Júnior Santos chegou no aeroporto, falou que está muito feliz de estar vindo para o Galo e tem mais reforço. A gente lembra que quando o Cuca chegou, ele falou que precisava reforçar o ataque, o Galo que perdeu o Paulinho, que era um dos principais destaques do time, e está vindo também, pelo que a gente está sabendo, o Coelho. Ele já teve um acerto de valores com o Atlético Paranaense. Ele está vindo, vai fazer exames também e deve aparecer aqui em BH na próxima semana. E teve mais uma mudança no Galo. O Paulo Brax, que é dirigente, ele já passou pelo América, passou pela FMF aqui em Minas também, estava no Santos, ele já se despediu do Santos e deve vir para trabalhar junto com o Victor na diretoria de futebol, auxiliando nas contratações nos processos do clube. É com você aí no estúdio. Fica com a gente no debate, tá, Nath? Para já entrar também no nosso papo.
porque a gente cola uma tela com os números do Júnior Santos no Botafogo em 2024, anunciado, então, já chegou em Belo Horizonte, já aquela loucura no aeroporto que a gente mostrou para o Fã do Esporte. 50 jogos, 33 como titular, 64,1 ali a minutagem por jogo, 20 gols, 4 assistências e a minutagem para participação. Foi ali na reta final, eu lembro que eu estava voltando de folga e o Atlético anunciou o Cuca. Então, ali entre o Natal e o Ano Novo. E aí não tinha contratado ainda jogadores. Era a saída do Paulinho, nesse negócio vindo o Menino e o Patrick, e tinha ficado por aí. Agora, com o nosso Latarael, né? O Natanael, o lateral que foi contratado muito jovem, agora o Júnior Santos. Sim. O Atlético dá alguma resposta do mercado? Não, eu acho que nem é uma resposta para a imprensa, para a torcida. É uma resposta para o próprio treinador, né? O elenco, vamos lá. O elenco, a temporada do Atlético passada gritou que o elenco era curto. O elenco, eu não vou falar que o elenco era fraco, tá? Não tenho coragem de falar que o elenco era fraco. Não. Mas tenho coragem de falar que não dava para contar com muitos jogadores. Em algum momento, especialmente durante a Copa América, o Atlético perdeu diversos jogadores. E aí, o que fazer? Aí o Atlético foi perdendo pontos. E a gente viu o sufoco que passou na reta final do Campeonato Brasileiro, ainda que, você não precisa me lembrar, o Atlético tenha disputado 2 finais. Perdendo jogadores de uma temporada para outra, se já era curto, fica mais curto ainda. Então agora tem uma questão de estar repondo peças para um setor importante, que é o setor de ataque. O Coelho é um jogador que eu gosto. Gente, eu vou pedir um negócio para vocês, hein? Ei, vai. Quando o Atlético anunciar o Coelho, vocês, por favor, uma parte dos colegas da imprensa, Coelho não é coelho, hein? Coelho é conejo. Coelho é cotovelo, tá bom? É pescoço. Opa. Cotovelo é codo. Tá. Coelho é pescoço. Então, na hora, Atlético trouxe seu coelho. Não façam isso, já tô avisando. Eu farei isso. Já tô avisando. Do seu lado aqui. Não, esse é conejo. Então, o Coelho é um jogador que vai acrescentar, jogador de lado de campo. O Júnior Santos é o segundo atacante. Para mim, ele é diferente do Paulinho, a gente já falou sobre isso aqui. Paulinho vinha, às vezes, até para jogar de 10. Paulinho vinha e voltava, acompanhava muito. Acho... Daqui a pouco a gente vai falar. Acho que o Júnior Santos vai ser um atacante... Eu já tô aqui. Perto do Hulk. Tá. Sim. Para mim, ele o Hulk não... É o Hulk. Né? Ninguém vai tirar o Hulk do time. Teoricamente, quem está saindo é o Daverson. E parece também, não só da nossa interpretação, e claro que vocês, como comentaristas, vocês identificam o problema, mas importante também, às vezes, o treinador identificar certos problemas. E o Cuca já falou sobre isso. Ele falou que ficou claro, não necessariamente essa aspa, tá? Mas sim, ficou claro que na temporada passada o problema era a velocidade. Então, nessas contratações, é menos um cara de referência para o ataque buscando jogadores para darem velocidade. O ponto é esse, é repor as peças que você perdeu. Mas ainda precisava de um pouquinho mais para não ficar naquele limite, como foi na temporada passada. Sim. O elenco curto. A gente falou isso daqui o tempo todo, sobre o elenco curto, mas também, pegando o gancho no que o Cuca falou, né? Como não foi exatamente isso, mas pegando o gancho do que você trouxe, o sistema tático também é completamente diferente. Então a gente vai ter que ver como o Cuca vai adaptar esse sistema tático novo, que ele vai implementar já com linha de 4, né? Não linha de 3 defensores, com os jogadores que ele tem em posse ali, que ele tem, que ele possa utilizar. A gente daqui a pouco vai brincar ali, né? Brincar que eu digo, porque é uma diversão pra gente, também profissional, óbvio, mas levar para o Fã de Esporte que a gente tem ideia do que o Cuca pode fazer com esse time do Atlético Mineiro. Mas jogador de velocidade agora ele tem. Resta saber como ele vai utilizar. Ô, Natália, mas a gente sabe que o Atlético não necessariamente fechou o seu elenco, né? Ainda existe uma expectativa para mais reforços chegarem, mesmo agora com a temporada já com o pontapé inicial? Existe sim, Mari. Na coletiva, tanto o Vitor quanto o Cuca falaram que o elenco não está fechado, que sabe que precisa de mais contratações e o Galo vai seguir no mercado. O Vitor falou que o Galo demorou um pouquinho aí justamente por não ter acertado o técnico, né? Que precisava saber quem seria o técnico para não correr o risco de contratar um jogador que o técnico não queria e aí desperdiçar dinheiro do clube, desperdiçar jogador também. E o Galo segue no mercado. Bom, a gente vai acompanhando, então, quais serão as posições ou como o Atlético irá também se movimentar também com oportunidades, né? Porque, enfim, a gente sabe que os valores, como o próprio clube já falou. Nath, obrigada, viu? Bem-vinda aqui à ESPN. A gente vai se falar com muita frequência ao longo aqui do Sport Center. Mas vamos lá.
Como início de temporada, é mais ou menos assim que eu estou esperando. Como o Jailson destacou, na temporada passada, isso é apenas uma figura de linguagem, tá, gente? Ou de visual. O Atlético jogava com 3, né? Esse ano, e aqui eu sei que não era o Arana, eu sei que... Só estou buscando com uma mudança tática. Esse ano devem ser 2 linhas de 4. O que a gente viu até no amistoso contra o Cruzeiro, às vezes até o Scarpa passeando pelo outro lado, pelo lado esquerdo. Mas, vamos ver, né? Isso é um início, tal, o Gabriel Menino pode... Atlético perde a bola. O que eu imagino? Com o Cuca. Jogando com 2 linhas de 4 e com esses 2 homens voltando menos. O Atlético tem a bola. Ah, vai jogar então quem vai ser um terceiro atacante? Normalmente, o técnico Cuca fez isso no Atlético, ele não joga com 3 atacantes. Perdeu a bola, inclusive, o Bernard voltava, ele foi aqui estou colocando como o Júnior Santos, e o Hulk ficava mais. O Hulk tem menos preocupações defensivas. O que eu entendo? O Hulk deve jogar entre, deixa eu buscar aqui um lateral, zagueiro, lateral, zagueiro. Na minha visão, o Atlético deve fazer isso, ó. Júnior Santos e Hulk jogando entre laterais e zagueiros. E aí, obviamente que tem ocupação de espaço. Quem vai para a área, então? O Hulk, quando tiver o Júnior Santos. O Júnior Santos, quando o Hulk estiver com a bola. Chegando também outros jogadores. Nas contratações, vou tentar dar uma acelerada, eu acho que é interessante a gente perceber um jogador como o Rubens, teoricamente perdendo espaço no início da temporada. Mas ele pode dobrar a lateral com o Arana. E ele é um jogador de meio, ele pode ser um 10. O Rubens quase que pode ser um jogador para fazer a função do Scarpa por dentro. E aí, é claro, não estou tirando o Scarpa do time. Vamos observar o Coelho, vamos observar o Bernard, mas basicamente eu imagino Hulk e Júnior Santos jogando entre zagueiro e lateral do time adversário. Deixa o Jailson agora. Então, mostrando para vocês o seguinte, eu entendo esse 4-4-2 sim do Marra, enfim, do Cuca também, só que eu vou explorar aqui os jogadores que foram contratados pelo Atlético Mineiro para ver mais ou menos uma mudança que pode ser feita pelo técnico Cuca. Por exemplo... Não, só não esquece que eu tirei o Scarpa do time. Não, sim, sempre. Eu boto o Scarpa aqui novamente. Aí põe ele aqui. Pronto. O Scarpa, ele pode jogar dos 2 lados. O Scarpa, na temporada passada, ele usava muito pelo lado direito, porque ele era a saída quando o Atlético Mineiro jogava com a saída de 3. Então ele era essa saída aqui e o Arana era a saída pelo lado esquerdo. É isso aí, galera do Galão. Reforço chegando, o Atlético viu o Cruzeiro se movimentando e teve também que se movimentar no mercadão da bola para não ficar muito atrás, né, rapaziada? O Galo vai precisar se reforçar ainda mais, porque tem esse ano, parece que não, mas tem a Copa Sul-Americana, e o Galo pretende vencer essa competição aí, né, galera? Copa Sul-Americana é importantíssima, vale vaga na Libertadores e não deixa de ser uma Copa, um campeonato aí internacional. Acredito que o Galo tem tudo para vencer essa competição, né? O Cuca é um excelente treinador e ele consegue fazer esse time jogar. Eu não esperava que nesse jogo o Atlético já conseguisse, né, segurar o time do Cruzeiro, e o Atlético conseguiu segurar o time do Cruzeiro. É também um time que está sendo montado agora, né? Mas conseguiu fazer um jogo consistente na medida do possível, porque ano passado, finalzinho do ano ali, a coisa tava triste, tava dolorosa de se assistir, né? O torcedor atleticano estava passando por maus bocados olhando o time do Atlético jogar. Perdeu 2 campeonatos, infelizmente poderia ter saído vitorioso pelo menos na Libertadores, aonde a gente viu ali que o Galo conseguiria jogar, né? Porque contra o Flamengo o Atlético inexistiu, mas contra o Botafogo o Atlético até conseguiu jogar, teve a oportunidade da virada e não converteu. O Botafogo teve 2 chances, foi lá e caixa.